Oi gente, meu nome é Cibele Paixão, esse é mais um vídeo do meu canal e agora nós vamos começar mais uma aula estudando para o concurso do IBGE Efetivos. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês conforme possível nos comentários ou nos próximos vídeos. Lembrando para vocês, pessoal, que eu não sou professora, tá bom? Eu estou estudando, colocando aqui a minha rotina de estudos aqui no YouTube para ajudar vocês, para vocês acompanharem e a gente se incentivar, né? Eu incentivo vocês, vocês me incentivam a estudar para esse concurso do IBGE. Então é isso, vamos estudar. Já vai deixando seu like, tocando o sininho de notificações, se inscrevendo nesse canal, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue lá e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar hoje, né, a nossa terceira aula, o terceiro capítulo da apostila Conhecendo o IBGE. Hoje nós vamos estudar sobre a Diretoria de Geociências, seus produtos e o papel das agências. Mais uma vez, antes de começar o capítulo, eu quero dizer para vocês que talvez você em algum momento se sinta perdido, não entenda algumas siglas como foi no capítulo anterior, né? Foi um capítulo bem chatinho. Esse daqui, igual o anterior, vocês vão perceber que já no final do capítulo é que a apostila trata sobre o papel das agências, como o próprio título diz, né? Ele fala sobre o que é a Diretoria de Geociências, quais são seus produtos, ou seja, o que é que a Diretoria de Geociências produz e qual é o papel das agências, ou seja, as agências do IBGE localizadas em cada cidade, né, nas capitais. Então essa partezinha final do capítulo é que vai ser mais importante para a gente. Porém, nós não podemos desprezar o conteúdo e pular o conteúdo, certo? Então a gente vai ler tudo que eu considerar importante, vocês marcam e lá no final eu vou dizer, olha pessoal, aqui a gente vai começar a falar das agências, que é o trabalho dos funcionários efetivos do IBGE em si, né? O pessoal que vai fazer ali concurso para nível médio, vai trabalhar nas agências. Vocês vão perceber que a partir do próximo capítulo, que é o quarto, o conteúdo ele vai se tornar mais simples de entender, né? Lógico, continua ali com várias siglas, aquela coisa toda, mas já vai ser um assunto mais relacionado à pesquisa, quais são as pesquisas que são feitas, mais relacionados ao trabalho na prática mesmo. Por enquanto, a gente está nessa parte bem chatinha de muitas siglas, de muitas coisas, mas que nós não podemos desprezar o conteúdo, tá certo? Então vamos começar falando sobre a Diretoria de Geociências, né? Essa diretoria, pessoal, ela tem a ver, eu coloquei até aqui, né, para você ter uma visão geral antes da gente começar a ler. Ela tem a ver com a produção de mapas, a produção dessa localização, como é que eu posso dizer, por GPS, por exemplo, a atualização dos limites, por exemplo. Os municípios todo ano eles crescem mais, né? Então, essa Diretoria de Geociências ela é responsável pela atualização dos limites, o que é área urbana, o que é área rural, tá bom? Vocês vão perceber conforme eu for lendo, né? Que essa Diretoria de Geo, lembra que eu falei? Geo significa terra. Então, ciência, ou seja, o estudo do território brasileiro, né, da terra em sentido material mesmo, né, que são a produção de mapa, produção de localização por GPS, tudo isso é responsabilidade da Diretoria de Geociências. E qual é o papel das agências para ajudar a Diretoria de Geociências a produzir esses dados, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vocês vão perceber que eu vou ler bastante e o que eu considerar importante, como eu falei para vocês, eu não sou professora, vocês estão estudando junto comigo, então é o que eu consideraria importante, o que eu considero importante na hora do meu estudo, eu peço para vocês marcarem, tá bom? Vamos lá. Competências e produtos da Diretoria de Geociências. A Diretoria de Geociências, que é a DGC, né? Vamos começar aí com as siglas, para não perder o costume, executa as ações que cabem ao IBGE
na coordenação das ações do Plano Geodésico Fundamental e Cartográfico Básico. Então, a Diretoria de Geociências, ela vai executar ações, ou seja, tudo que cabe ao IBGE em relação ao Plano Geodésico Fundamental. Lembra que eu falei para vocês na aula passada o que é geodésia? É o que estipula os limites, né? Eu coloquei até aqui novamente, ó, estuda as formas e as dimensões do planeta. Então, Plano Geodésico Fundamental. E cartográfico cria os mapas. Olha aqui, ó. Cartográfico são as representações através de mapas, cartas e plantas. Certo? Então, voltando. A Diretoria de Geociências, DGC, executa as ações que cabem ao IBGE na coordenação das ações do Plano Geodésico Fundamental e Cartográfico Básico e na coordenação técnica do Sistema Cartográfico Nacional, que foi introduzido pelo Decreto-Lei nº 243 de 67. Ela elabora, ou seja, a DGC elabora os mapeamentos sistemáticos e os levantamentos de informações básicas nas áreas de... Foi aquilo que eu falei para vocês no começo, né? O que é que essa diretoria faz? Ela faz levantamentos nas áreas de geodésia, né? Que são os limites, o tamanho da Terra, enfim. Geodésia, cartográfica, estrutura territorial, geografia, recursos naturais e meio ambiente. Integra os componentes físicos, econômicos e sociais para produzir análises espaciais, indicadores diagnósticos e zoneamentos ambientais para subsidiar as ações de planejamento governamental e o gerenciamento do território nacional. Então, essa diretoria, né, de geociências, ela faz todo esse levantamento do nosso território, né, do território nacional, para subsidiar as ações governamentais, certo? Cabe também à Diretoria de Geociências desempenhar, pelo IBGE, ações na Comissão Nacional de Cartografia, que é a CONCAR, órgão colegiado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, a Diretoria de Geociências, ela desempenha ações lá dentro do CONCAR, certo? Olha só, o CONCAR, como eu já li, é um órgão colegiado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que fixa diretrizes e bases da cartografia brasileira. A DGC, ou seja, a Diretoria de Geociências, ela atua como representante do IBGE, certo? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Como representante do IBGE, a DGC exerce a vice-presidência do CONCAR e atua como secretaria executiva do CONCAR e responde pela gestão do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, DBDG, e Infraestrutura Nacional de Dados, IND. Aí eu fiz uma colinha aqui para vocês. Então, a DGE, que é a Diretoria de Geociências, ela é vice-presidente do CONCAR, que é um órgão de controle colegiado do Ministério do Planejamento, e ela é gestora do DBDG, certo? Que é o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, e também é diretora do INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Como eu falei para vocês, mais uma vez, muitas siglas, mas eu continuo acreditando e me atendo em assuntos que se referem para o nível médio, certo? Então vocês vão ver que essas siglas, muitas coisas, são referentes às pessoas que estão lá no topo da estrutura, né, no nível hierárquico. Nós, como iremos trabalhar no nível organizacional, aí a gente vai se ater mais lá no finalzinho do capítulo, na parte que fala sobre as agências, sobre a função das agências, né, para ajudar a produzir esses dados, essas informações, tá certo? Então vamos continuar lendo. A INDE é uma iniciativa do governo federal instituída pelo Decreto 6.666 de 27 de 11 de 2008, com o objetivo de facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais
de origem federal, estadual, distrital e municipal. Então, essa infraestrutura nacional de dados, ela que é responsável, né, para facilitar e organizar o armazenamento desses dados, né, guardar esses dados em relação à geodésia, à cartografia, tá certo? Vamos lá. O IBGE disponibiliza os dados que produz e fornece suporte para a infraestrutura de tecnologia de informação, gerenciando e mapeando o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, que é o DBDG. Então, o IBGE é quem fornece esses dados. Alguém vai ter que produzir esses dados e a gente já sabe quem é, que é o pessoal que está lá na base, né, que estão lá nas agências. Mas aí o IBGE fornece todos esses dados que são coletados por seus agentes, né, como suporte para a infraestrutura de tecnologia da informação, gerenciamento e mapeamento, ok? Que é uma ferramenta usada para catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais das instituições produtoras. O visualizador da INDE possibilita o acesso centralizado aos dados produzidos pelo público de forma gratuita. Então, qualquer pessoa pode acessar o visualizador da INDE para, se tem alguma dúvida e queira acessar esses dados, certo? Este acesso ocorre através do Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, que é o SIG Brasil, lançado pela CONCAR em abril de 2010. Isso não é importante, é só mais uma informação. Para cumprir suas atribuições relativas ao Plano Geodésico Fundamental, o Brasil estabelece o Sistema Geodésico Brasileiro, SGB. Estas atribuições são desenvolvidas pela Coordenação de Geodésia, que implanta e mantém a infraestrutura de geodésia, vou passar aqui, referência ou um sistema de referência para o país. Esse sistema ele é essencial às demandas de mapeamento, ordenamento da ocupação, construção de rodovias e estradas, energia, saneamento, comunicação, monitoramento de elevação do nível médio do mar e suas mudanças climáticas. Todos os dados e informações produzidos pelo sistema, pelo SGB, estão armazenadas no Banco de Dados Geodésicos, que é o BDG. Nossa, gente, é muita sigla. E podem ser consultados também na página do IBGE. O SGB é composto por um conjunto de redes geodésicas. Aí eu fiz mais um mapinha aqui para tentar ajudar vocês. Infelizmente eu não consigo mostrar, né? Mas vamos lá. Nós temos o Sistema Geodésico Brasileiro, que é o SGB, certo? Ele é formado por um conjunto de redes. Então, imagina esse SGB e imagina que ele é formado por um conjunto de redes. Pensa nessa palavra, conjunto de redes geodésicas. Essas redes, elas são separadas de acordo com os dados que elas fornecem, certo? Eu vou ler primeiro como eu coloquei aqui no meu mapinha e depois eu leio a apostila mesmo para vocês. Então eu coloquei que o Sistema Geodésico Brasileiro, ele é formado por um conjunto de redes geodésicas. E elas são separadas de acordo com os dados que cada uma fornece. Então, por exemplo, o SGB, ele vai ter a rede planimétrica, que é uma rede que guarda dados sobre latitude e longitude do território brasileiro, a rede altimétrica, que guarda dados sobre altitudes, a rede gravimétrica, que guarda dados sobre a aceleração da gravidade, e a rede maregráfica, que guarda dados sobre a variação do nível do mar. Aí agora eu vou ler do jeito que está na apostila para vocês, certo?
O SGB é composto por um conjunto de redes geodésicas formadas por estações geodésicas ativas e passivas no anexo 1. Vocês vão ver que ele vai falar muito sobre anexos. Não se preocupem com esses anexos, porque até então, no último edital, não foi cobrado esses anexos. Que você saiba o que tem nesses anexos, tá? Foi cobrado o que está na apostila. Então, vamos continuar. Aí, como eu havia falado para vocês, aqui no meu mapinha, as redes são denominadas de acordo com os dados que cada uma delas fornece. Então, vocês podem pensar em redes como sistemas, né? Cada um desses sistemas vai guardar determinados dados. Então, tem as redes que são denominadas de acordo com os dados que fornecem como rede planimétrica, que fala sobre latitude e longitude, rede altimétrica, que fala sobre altitudes, rede gravimétrica, que fala sobre dados e aceleração da gravidade, rede maregráfica, que fala sobre variação do nível do mar. Foi o que eu já tinha falado para vocês, só que eu resolvi falar primeiro do jeito que eu fiz a anotação, porque fica de uma forma mais resumida, certo? O produto oferecido pelas redes do Sistema Geodésico Brasileiro é o posicionamento geodésico, ou seja, a latitude, a longitude e a altitude, utilizados tanto pelo IBGE para o desenvolvimento de suas atividades de mapeamento, como em diversos usuários em atividades que exigem uma localização precisa. Então, o principal produto oferecido pela SGB é o posicionamento geodésico. Vocês lembram quando, para vocês que estão me assistindo e que trabalharam no censo demográfico, quando vocês começaram a trabalhar ali no teu setor censitário, vocês receberam um mapa em papel. Então, esse mapa em papel, ele é produzido por esse sistema geodésico, né? Que ele produz mapas, né? Vocês também tinham lá no DMC de vocês, por exemplo, vocês conseguiam ver a localização através do GPS, vocês conseguiam ver exatamente onde era que vocês estavam. Então, tudo isso, todos esses dados de posicionamento geodésico, eles são o produto que é oferecido pela SGB, certo? Então, quando fala em latitude, longitude e altitude, fala sobre posicionamento, se posicionar no território, saber onde exatamente você está, certo? Esses dados são utilizados tanto pelo IBGE para o desenvolvimento das suas atividades de mapeamento, como por outros usuários em atividades que exigem uma localização precisa. Olha só, o GPS todo mundo conhece, né? Eu aprendi a usar GPS quando eu entrei no IBGE, então vamos lá. O GPS ele trouxe muitas inovações tecnológicas e avanços nas atividades de navegação e posicionamento. A partir da década de 90, o IBGE começou a utilizar a tecnologia de navegação por satélite e introduziu a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas, que é a RBMC. Essa RBMC, você não precisa marcar ela agora, porque lá na frente a gente vai falar sobre ela. Mas uma das atuações dos servidores do IBGE, né, nas agências locais em cada cidade, é de ajudar a manter essa rede brasileira de monitoramento dos sistemas. Vocês vão ver, como diz a apostila, que essa rede, desenvolvida pelo IBGE em parceria com diversas instituições, conta hoje com mais de 120 estações ativas no país. Então, às vezes, em determinada cidade que tem uma agência do IBGE, tem alguma estação da RBMC. E aí, os servidores que trabalham ali naquela agência do IBGE, ele também vai ter como função em manter, né, em ver se está funcionando tudo direitinho. Vocês vão entender do que se trata, veja só. Esta rede, né, desenvolvida pelo IBGE em parceria com diversas instituições, conta hoje com mais de 120 estações ativas no país que agilizam o fornecimento dos componentes plani-altimétricas, ou seja, componentes plani-altimétricas são componentes de latitude, longitude e altitude em tempo real,
através da internet, ou seja, são como radares, né? Tem antenas ali, é todo um sistema. E aí, lógico, tem uma equipe responsável, né, por manter, por consertar, se quebrar algum equipamento. Porém, os funcionários efetivos do IBGE que trabalham em agências, em cidades que têm alguma desses locais, eles também são treinados para estar mantendo ali, né? Se quebrar alguma coisa, eles sabem mexer, ver se a internet está funcionando direitinho, porque esses dados são atualizados constantemente. Os dois serviços produzidos por esta rede são o RBMC-IP, que é o serviço para posicionamento em tempo real, a partir dessa estaçãozinha que eu falei para vocês, da RBMC. Eu não sei se eu soube explicar bem como é essa estação, mas lá no final do capítulo vai falar, tá? E também é responsável pelo PPP, que é posicionamento por ponto preciso em tempo real, utilizado pelos usuários para correção de posicionamento. Então, lembra que quando vocês chegavam na frente das casas, por exemplo, vocês pegavam a coordenada geográfica, né? É feito através desse sistema de PPP, posicionamento por ponto preciso. Vamos lá? O IBGE, aí aqui não se preocupa com isso, são informaçõezinhas, né, falando sobre o IBGE. O IBGE é convidado para participar de campanhas de geodésia por outras instituições devido à precisão dos dados geodésicos que produz, ou seja, está dizendo que o IBGE é um órgão muito importante e que outras instituições reconhecem que os dados que o IBGE produz são bem precisos, né? Um desses trabalhos foi realizado em parceria científica com o Instituto Militar de Engenharia, o IME, para a atualização das altitudes das montanhas mais altas do Brasil. Então, olha que interessante e que importante o trabalho do IBGE, né? Os resultados dessa campanha são apresentados no anexo 7, como eu falei, não se preocupem com esses anexos, tá? E também estão disponíveis no Anuário Estatístico do Brasil, IBGE 2012. Outra parceria também foi realizada com a Comissão Demarcadora de Limites, órgãos do Ministério de Relações Exteriores, que solicitou a participação do IBGE para auxiliar na definição precisa dos limites extremos do país, né? Onde é que acaba o Brasil e começa outro país, né? E aí, veja o vídeo do extremo norte, mas a gente não vai ver o vídeo, né? Porque, enfim. Mas vocês veem aí que esse levantamento de dados feito pelo IBGE, ele é usado por instituições, né, pelo governo brasileiro, e a importância desse levantamento de dados. Então, o trabalho do IBGE não é só contar a população, não é somente saber quantos habitantes tem o Brasil. O IBGE faz um trabalho amplo, como eu falei, no próximo capítulo, na próxima aula que vai ser na segunda-feira, às 8 da noite também, vocês vão ver quais são as pesquisas que o IBGE faz, né? Então vamos lá, vamos continuar. A Coordenação de Cartografia, CCAR, desenvolve ações que competem ao IBGE na coordenação técnica do Sistema Cartográfico Nacional, SCN. A produção cartográfica se concretiza com o apoio de tecnologias digitais usando imagens de satélite e fotografias aéreas e outros insumos organizados no banco de dados geoespaciais. É muito interessante quando a gente já trabalhou no Censo, mais uma vez. Sejam bem-vindos todos que estão chegando para estudar para o concurso do IBGE, mas eu sei que aqui tem muita gente que trabalhou no Censo e tem ideia de como é isso aqui na prática, né? Então, por exemplo, quando você recebia ali o seu DMC, ele vinha com a imagenzinha, o mapa em preto e branco. E aí você ia lá nas configurações e baixava a imagem de satélite, né? E aí você vê na apostila e você lembra como era feito na prática, né? Então, tudo isso é produzido pelo próprio IBGE, né? Um órgão muito importante para o levantamento de dados no nosso país.
A CCAR produz bases cartográficas contínuas em diversas escalas, pequenas e médias, que são utilizadas para diversos fins, ou seja, não é só para o censo, são para diversas finalidades, né? Como para a utilização do mapeamento temático e censitário, que foi o nosso caso, e são também disponibilizadas na INDE para a sociedade. Vamos lá. Os dados cartográficos componentes do SCN constituem bases cartográficas de referências sobre as quais são especializadas todas as informações produzidas pelo IBGE e outros órgãos do poder público. Este mapeamento sistemático brasileiro do SCN é produzido nas escalas de... Me desculpem se eu errar, eu não sei nem como é que lê isso aqui, mas eu acho que é escala de 1 para 25 mil e escala de 1 para 25 mil até escala de 1 para 1 milhão, não é isso? Eu acredito que é assim que lê, mas vamos lá. Mas não se atenham a isso não, porque são dados muito técnicos e que provavelmente vai cair só para quem vai fazer prova para nível superior. As imagens e fotografias aéreas usadas como produção também geram produtos de ampla aplicação. A BC 250, produzido na escala 1 para 250 mil, é um conjunto de dados geoespaciais de referência, estruturado em base de dados digitais, permitindo uma visão integrada do território nacional. São cartas que fornecem informações sobre a hidrografia, sobre localidades, limites, sistemas de transportes, estrutura econômica, energia e comunidade, abastecimento de água e saneamento básico. Já a BC 250 compõe a Infraestrutura Nacional de Dados Geoespaciais do Brasil e é uma escala maior de detalhamento que cobre todo o território nacional. Eu acho que não é necessário se ater a isso, são dados muito técnicos, como eu falei. Vou continuar lendo aqui também, vocês já estão percebendo um monte de número, um monte de dados técnicos. E quando chegar na nossa vez a gente vai perceber, né, gente? Vamos lá. O mapeamento topográfico é referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, em cartas delimitadas por paralelos e meridianos nas escalas de 1 para 1 milhão, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil. Enfim, né? Contempla acidentes geográficos físicos e culturais, naturais e artificiais, como altimetria do terreno e curvas de nível, hidrografia, relevo, sistema de transportes, limites, localidades, obras e edificações devidamente identificados por nomes, cores ou símbolos. É utilizado na confecção esse mapeamento topográfico, né, que a gente viu, é utilizado para a confecção de mapas, murais e temáticos para avaliação da divisão territorial e para o planejamento e levantamento geocientífico, produtos utilizados no IBGE pela coordenação de estruturas territoriais, coordenação de geografia, coordenação de recursos naturais e estudos ambientais. Atende a diversos órgãos governamentais, instituições educacionais públicas e privadas, institutos e pesquisas e a sociedade em geral. Ou seja, gente, produção de mapas, tá bom? Produção de mapas. Essa palavra mapeamento topográfico é a produção de mapas. Vamos lá. A coordenação de estruturas territoriais, que é a SET, confecciona a base operacional do censo e pesquisas na organização e cadastramento de estruturas territoriais para fins específicos. Responde pela atividade de manutenção e de controle de estruturas territoriais institucionalizadas. Bom, deixa eu tentar aumentar um pouquinho, que está ruim para eu enxergar.
institucionalizadas e seus respectivos cadastros, para a consolidação das malhas e das bases territoriais, para o levantamento estatístico e o acompanhamento da evolução e da divisão político-administrativa. A 7 produz a Base Territorial, BT, que é o conjunto de mapas e cadastros utilizados como referência para o processo de planejamento, coleta e divulgação das operações censitárias e outras pesquisas e trabalhos realizados pelo IBGE. Eu queria que você marcasse agora, né, a primeira vez que eu vou pedir nessa aula para vocês marcarem alguma coisa. Só marquem para mim, por favor, gente, só o que é essa base territorial, essa BT faz. Então, a BT é o quê? Um conjunto de mapas e cadastros utilizados como referência para o processo de planejamento, coleta e divulgação de operações censitárias e outras pesquisas e trabalhos realizados pelo IBGE, certo? Essa é a primeira coisa que vocês vão marcar desse capítulo. A gente precisa saber o que é a base territorial, tá bom? Então, todas as vezes que se falar em base territorial, você sabe que é um conjunto de mapas e cadastros que são utilizados como referência para as pesquisas que o IBGE faz, tá certo? No âmbito do projeto Censo, ou seja, no âmbito do censo demográfico, que é a maior pesquisa que o IBGE faz, lembrando, o IBGE não faz somente o censo, ele faz várias outras pesquisas. Mas aqui nós estamos falando no âmbito do projeto Censo, do censo demográfico. A base territorial tem a finalidade de delimitar e descrever unidades mínimas de coleta. Qual é a menor unidade territorial? É exatamente o setor censitário. Cada recenseador recebeu ali um setor censitário. Então, é a base territorial que vai determinar o limite de cada um daqueles setores, onde é que ele começa, onde é que ele termina, certo? De forma a garantir o perfeito conhecimento pelo recenseador da sua área de trabalho, né? Então, você recebia ali, você sabia onde era o seu setor, onde era que ele começava e onde era que ele terminava. Evitando o quê? Omissões, evitando que fiquem localidades sem serem recenseadas ou duplicidades, ou seja, que um recenseador passe por ali e de repente outro recenseador passe também e coletem dados duplicados, que possam prejudicar o levantamento e a cobertura dos domicílios. Então, olha a importância dessa base territorial, que vai dividindo o Brasil até a menor unidade de divisão político-administrativa do IBGE, que no caso são setores censitários, e que essa divisão é muito importante para evitar tanto omissões quanto duplicidades. Por isso que eu pedi para vocês marcarem o que é base territorial, certo? Vamos lá. A integração da base territorial ao cadastro de endereços para fins estatísticos, tem essa sigla aí que eu não vou ler, representou um grande avanço no censo demográfico de 2010 e possibilitou o georreferenciamento das localidades associadas às bases digitais produzidas pela DGC. Então, desde 2010, começou a se usar, né, a integração dessa base territorial, desse mapeamento, junto ao cadastramento dos endereços, certo? Vamos lá. O IBGE é o principal usuário das informações sobre a divisão política administrativa do Brasil. Segundo o artigo 18 da Constituição Federal de 88, é competência dos estados a definição dos limites. Então, os estados é de competência de cada estado definir os seus limites. E o IBGE, através de um acordo de cooperação técnica com os estados, busca a representação desses limites. Então, quem define os limites, onde é que o estado de Pernambuco termina e da Bahia começa? É o IBGE, né? É obrigação dos estados, mas quem faz o trabalho em si, através de um acordo de cooperação técnica, é o IBGE, tá certo? As alterações dos limites municipais são comunicadas formalmente pelo Estado ao IBGE. Então, todas as vezes que existe alguma alteração dos limites municipais,
Quando a gente estuda direito constitucional, a gente vê, por exemplo, que os municípios podem subdividir-se, ou seja, um município pode se tornar 2 municípios, pode se tornar município A e município B, podem ser criados novos municípios, né? Então, todas as vezes que há esse tipo de alteração, o Estado tem que informar ao IBGE sobre essas alterações nos limites, tá bom? E são devidamente atualizadas no banco de dados da base territorial. Então, é obrigação do Estado informar ao IBGE sempre que houver uma modificação, atualização dos limites municipais. E aí o IBGE automaticamente ele faz essa atualização no banco de dados da base territorial. A malha municipal digital do Brasil e as malhas de setores censitários rurais e urbanos. Vamos lá. São produtos que retratam a situação da divisão político-administrativa do Brasil, através de representação vetorial de linhas definidoras das divisas estaduais, municipais, distritais, subdistritos e setores. Na página do IBGE estão disponíveis para download as malhas dos anos de 2000, 2001, enfim. Então, gente, essa malha municipal digital, ela vai demarcar o que é área rural, o que é setor rural e o que é setor urbano. É só isso, tá? Vamos lá. A cada pesquisa censitária, a contagem da população, os valores da área territorial oficial do país são atualizados. Então, o censo é feito a cada 10 anos. A cada 10 anos é atualizado a contagem da população e os valores da área territorial oficial do país, certo? São atualizados e reprocessados para a incorporação das alterações decorrentes da criação de municípios e outras atualizações legais da divisão político-administrativa brasileira. Foi o que eu falei para vocês, né? Sempre que houverem alterações, o Estado vai informar imediatamente ao IBGE e o IBGE vai atualizar no banco de dados da base territorial. Os valores atuais estão em conformidade com a estrutura política administrativa vigente em 1/7/2013, que é a data de referência das estimativas populacionais de 2013. Para a superfície do Brasil, foi mantido o valor de... Ai, gente, não vou ler esse número não, tá? Publicado no DOU, né, que é o Diário Oficial da União, conforme a resolução número 1 de 15 de janeiro de 2013. Vamos continuar. Mas não se atenham a isso não, tá? Isso não é importante. Não é possível que eles vão cobrar um número desse tamanho, né? Então vamos lá. A coordenação de geografia, a CGEO, agrega múltiplos temas extraídos das dimensões físicas, urbana, rural, econômica, social, política, considerando em suas análises os inúmeros elementos responsáveis pela dinâmica socioespacial. Estuda a dinâmica de ocupação do território, de modo a identificar e compreender padrões regionais, definir recordes geográficos em diferentes escalas. Produz informações sobre a organização do espaço nacional e a dinâmica da malha político-administrativa do Brasil. O produto desenvolvido pela geografia no IBGE articulam dados estatísticos, socioeconômicos, bases cartográficas, informações de recursos naturais, visando o conhecimento do quadro territorial. Do quadro territorial nacional. Essa parte eu queria que vocês marcassem, tá bom? Qual é o produto desenvolvido pela geografia no IBGE? Aí vocês vão pegar e vão marcar, né? Aqui, ó. Os produtos desenvolvidos pela geografia no IBGE, aí continua marcando, tá? Eu não vou marcar porque essa canetinha é muito ruim. Articulam dados estatísticos, socioeconômicos, bases cartográficas, informações de recursos naturais, visando o conhecimento do quadro territorial nacional. Então, todo levantamento feito pelo IBGE são dados estatísticos, ou seja, são números, né? São dados socioeconômicos, ou seja, dados relacionados à economia e à sociedade, bases cartográficas, ou seja, criação de mapas,
informações de recursos naturais, ou seja, quais são os recursos naturais que nós temos, né? Visando o conhecimento do quadro territorial nacional, ou seja, conhecer as riquezas naturais, conhecer o nosso território. O Brasil é um país muito grande de dimensões continentais, é um país gigantesco, né? E esse trabalho do IBGE, ele é muito importante para conhecer cada pedacinho do nosso país. Vamos continuar. A CGEO desenvolve estudos de regionalização, organização do território, redes e fluxos geográficos e tipologia do território que são usados para subsidiar o planejamento, elaborar políticas públicas, tomar decisões quanto à localização de atividades econômicas, sociais e tributárias, identificar estruturas espaciais de regiões metropolitanas e outras formas de aglomeração urbana e rural. Então, olha a importância desses estudos, do levantamento desses dados, né? O governo usa tudo isso, como vocês viram aí, para subsidiar o planejamento. Então, onde é que eu tenho que investir, né? Elaborar políticas públicas, tomar decisão quanto à localização de atividades econômicas, sociais e tributárias, identificar estruturas espaciais, ou seja, onde é que tem regiões metropolitanas, onde é que é setor rural, onde é que é setor urbano, certo? Então, todas essas informações, elas são muito importantes para o governo. Regiões metropolitanas, outras formas de aglomerações urbanas e rurais. Oferece, entre vários produtos, os que seguem em destaque. Aí eu vou só ler, tá bom? Porque são os produtos que a CGEO produz. Divisão urbano-regional, regiões de articulação urbana, mapa das regiões rurais, regiões de influência das cidades, áreas urbanizadas do Brasil, Amazônia Legal, faixa de fronteira, semiárido e zona costeira, tá bom? Todos são produtos. A evolução da divisão territorial do Brasil entre 1872 e 2010 é um produto que fornece uma informação fundamental da geografia e da história da Federação Brasileira, contada através de mapas políticos. Os cartogramas e o banco de dados se encontram disponíveis pelo download na página do IBGE. Mais uma vez, só informação, pula isso, não se importa com isso não, tá? A CGEO também gera produtos como o Atlas Nacional do Brasil, que integra insumos da DGC e resultados de estatísticas produzidas pelo Censo Demográfico e Agropecuário, pelos dois censos, né? Pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, por exemplo. A Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, a CREM, realiza, o que ela faz, né? Ela realiza levantamento sistemático sobre geologia, geomorfologia, solos, vegetação, uso e cobertura da terra, recursos hídricos, fauna e flora, bem como estudos referentes à degradação ambiental, decorrentes da interação entre os processos socioeconômicos naturais e demográficos. Os dados são armazenados no Banco de Dados e Informações Ambientais, que permite consultas e informações armazenadas, avaliações qualitativas e quantitativas sobre organização e distribuição de recursos naturais e a produção de cartas e mapas temáticos, assim como manuais técnicos de geociência e da vegetação brasileira, da geomorfologia, da pedologia, nunca tinha visto esse nome. Voltando aqui, gente, eu deveria ter desabilitado as notificações que ficam aí aparecendo para vocês, mas enfim, vamos continuar, né? Da pedologia e do uso da terra, que constituem obras de referência para aqueles que pesquisam ou mapeiam estes temas. Um exemplo do produto da BDIA é a publicação Geoestatística de Recursos Naturais da Amazônia Legal, que é um estudo que constitui para destacar desequilíbrios e riscos ambientais decorrentes da ocupação do território.
Então, a BDIA, ela basicamente vai fazer levantamento sobre os recursos naturais, né? Vocês veem aí que um dos principais produtos feitos por ela aqui, ó. É a publicação Geoestatística de Recursos Naturais da Amazônia Legal, né? E esse estudo contribui para destacar os desequilíbrios e os riscos ambientais lá na Amazônia, certo? Na linha de estudos ambientais, o IBGE integrou-se ao conjunto de esforços internacionais para a concretização dos ideais e princípios formulados pela Organização das Nações Unidas, instituindo uma linha de pesquisa voltada para a produção de indicadores em relação ao meio ambiente. Então, o IBGE, junto a organismos internacionais, ele instituiu aí essa linha de pesquisa que é voltada somente para pesquisas voltadas à produção de indicadores em relação ao meio ambiente, então degradação do meio ambiente, como é que chama? As queimadas, né? O desmatamento da própria Amazônia. Então o IBGE tem uma linha específica que trabalha só com isso, só para fazer esse tipo de levantamento relacionado ao meio ambiente. Meio ambiente, sociedade e desenvolvimento no Brasil, certo? Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi elaborada a primeira edição da obra Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, que é o IDS, lançada durante o Rio+20, em Joanesburgo, em 2002, né? A publicação é bianual, ou seja, a cada 2 anos são publicados os índices de desenvolvimento sustentável, e a sua última versão foi lançada em 2015, bem como os demais volumes da série podem também ser acessados através da página do IBGE, ou seja, nós vimos aí essa linha do IBGE voltada exatamente para questões relacionadas ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, ao levantamento de dados, tudo relacionado ao meio ambiente, certo? Agora, finalmente, parece que a gente precisa passar por todo esse sofrimento de um monte de siglas para finalmente chegar aonde nos diz respeito, que é a participação das agências do IBGE nos trabalhos da DGC, tá bom? Estamos já terminando. Se você precisar, pausa o vídeo, toma água, vai no banheiro. Se você ainda não deixou a sua curtida, deixa a sua curtida, gente, é muito importante, tá bom? Eu tô gravando essa aula hoje para vocês com a garganta bem inflamada, não sei se vocês estão percebendo, mas até para ler eu tô me esforçando um pouco, porque eu não quero pular nenhum dia das nossas aulas, tá bom? Eu tô vendo aí muitos burburinhos, eu tô começando a acreditar que esse concurso vai sair a qualquer momento. E se sair, a gente precisa estar preparado, tá bom? Então vamos lá. A participação das agências do IBGE nos trabalhos da DGC. Vamos lá. Eu fiz até um mapinha aqui. Acho que eu vou ler no final como resumo, é melhor, né? Vamos lá. A colaboração das agências é primordial para o desenvolvimento das pesquisas e dos produtos da DGC. Na fase de planejamento das pesquisas censitárias, diversas etapas são desenvolvidas, contando com a participação das unidades descentralizadas do IBGE. Lembra da última aula? Quais são as unidades descentralizadas? São as agências do IBGE nas cidades, né? Nas cidades e nas capitais. São as unidades descentralizadas, tá bom? Principalmente as tarefas que envolvem a base territorial. Lembra que eu pedi para vocês marcarem a base territorial? Exatamente porque o trabalho das agências do IBGE ele está muito relacionada ao levantamento, à produção de informações para a base territorial e para o Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Então, quando o recenseador passa de casa em casa, atualizando o endereço, o CEP, o número da casa, tudo certinho, ele está criando
ele está contribuindo para a atualização do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, né? Então vamos lá. Quando você pega a coordenada geográfica, por exemplo, você também está ajudando ali para a atualização da base territorial. O papel dos servidores, ou seja, vocês, futuros servidores, nós, né, futuros servidores, é fundamental na articulação com os órgãos externos para obter o apoio e o envolvimento da comunidade local, de modo a garantir a boa execução da pesquisa. Então, o primeiro papel das agências é esse que nós acabamos de ler, tá bom? Ele é articular com órgãos externos e obter o apoio e o envolvimento da comunidade local para garantir uma boa execução das pesquisas. Então, por exemplo, antes de começar o censo demográfico, por exemplo, os coordenadores do IBGE, eles foram em alguns condomínios, né, para garantir, por exemplo, a entrada dos recenseadores. Eles foram confirmar se existiam áreas de risco, né, para garantir também a segurança dos recenseadores. Então, esse envolvimento, essa articulação com órgãos externos e com a população é fundamental, como a gente está vendo aqui, para garantir uma boa execução das pesquisas. E isso é feito por servidores das agências descentralizadas do IBGE. Os servidores atuam também, então a primeira coisa, aí foi o que eu coloquei aqui no meu mapinha. As agências, os servidores, eles articulam-se com órgãos externos e envolvem a comunidade local, certo? Agora, a segunda coisa, os servidores atuam também na atualização da base cartográfica, realizando ampla busca de informações sobre a divisão política administrativa do território e, para isso, estabelecem contatos com diversos órgãos governamentais sob a supervisão das SBTs. Os contatos com os órgãos responsáveis pela DPA, que é a Divisão Política Administrativa, são de suma importância para a delimitação das estruturas territoriais, como limites urbanos e rurais, distritos, bairros, setores censitários, unidades de conservação para a construção de cadastros alfanuméricos e arquivos gráficos usados na construção da base territorial. Então, olha a importância do trabalho dos servidores para delimitar aonde começa, aonde termina as cidades, o que são bairros, o que são distritos, os limites dos setores censitários, como nós vimos no nosso próprio trabalho, né? Às vezes, dentro de um bairro tinha uma área ali que era de comunidade quilombola. Quais são as áreas de comunidades indígenas? Então, tudo isso, todo esse levantamento que vai para a base de dados, para a base territorial, é levantado pelos servidores do IBGE nessas unidades descentralizadas, né, que são as agências. O trabalho nas agências consiste em operações de gabinete e de campo. A gente sabe que tem servidores que trabalham no gabinete, ali mais na parte informatizada, né? Geógrafos, essa coisa toda. E tem os servidores que literalmente vão a campo fazer o levantamento de dados, certo? Os procedimentos têm a finalidade de organizar os documentos obtidos nas suas áreas de atuação, tratar e armazenar as informações que são utilizadas para alimentar, atualizar os bancos de dados e os arquivos digitais da base cartográfica mantidos pela Coordenação de Estruturas Territoriais. No conjunto de documentos estão incluídos os mapas dos municípios, mapas das localidades, mapas de órgãos estaduais sobre unidades de conservação, mapas de áreas especiais, imagens de satélite disponível, limites descritos nas leis de criação dos municípios, atos que delimitam perímetros urbanos, documentos legais de criação de subdivisões urbanas, documentos sobre limites de unidades para fins de planejamento e outras regiões definidas pelos órgãos estaduais e municipais.
Então, todos esses documentos que falam sobre delimitação da área do município, todos esses documentos são arquivados, né, pela agência local ali do IBGE. Os servidores das agências percorrem o município para auxiliar na identificação e classificação das áreas de apuração do censo. Por exemplo, áreas urbanizadas da cidade, vilas e bairros, aglomerados subnormais, aglomerados rurais, terras indígenas, aldeias indígenas, territórios quilombolas, entre outras. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? O CNEF compreende que o CNF é aquela base de endereços, né? O Cadastro Nacional de Endereços, não sei o que, não lembro o que é o FE, mas vamos lá, gente. O CNEF compreende os endereços de todas as unidades visitadas, como por exemplo, o que é domicílio, o que é empresa, o que é estabelecimento agropecuário, unidades não residenciais e outras registradas durante a realização da pesquisa. Lembra que lá, quando você ia de casa em casa, você definia o que era domicílio, o que era estabelecimento agropecuário, né? Então, vamos lá. A delimitação garante a cobertura de todo o território nacional no período da coleta censitária. Permite comparar informações entre os censos, né? Então, o que foi que mudou do último censo para o censo de 2022? As unidades delimitadas são utilizadas como referência na apuração e na divulgação dos resultados das pesquisas. Atualmente, a DGC conta com o apoio de unidades estaduais do IBGE e a atuação das gerências de geodésia e cartografia, gerências de recursos naturais, supervisões de base territorial, na realização e levantamento geocientíficos. Outras oportunidades têm sido identificadas para a participação das agências nas atividades da DGC, seja ampliada e desenvolvida periodicamente. Este é o caso, lembra que eu falei para vocês? Olha só, sobre a RBMC, que é o Serviço de Posicionamento em Tempo Real, através das 120 estações que são distribuídas aí no território nacional. Então, além de todas essas funções das agências do IBGE, outras oportunidades também têm sido identificadas para que a participação das agências na atividade da DGC seja ampliada e desenvolvida periodicamente. Aí este é o caso do quê? Das visitas às estações ativas da RBMC, que podem ser efetuadas pelos servidores das agências na identificação de possíveis problemas operacionais nas estações da RBMC. Esse apoio, em um primeiro momento, será solicitado sempre que houver algum problema com os equipamentos dessas bases, tá? Lembra que eu falei? São 120 bases distribuídas em todo o território nacional. Sempre que o servidor identificar algum problema, ele vai solicitar o apoio, né? Ou se houver interrupção dessa transmissão de dados, ele vai também solicitar, porque os dados são transmitidos ininterruptamente. Então, quebrou um equipamento, sei lá, não tem internet, então o servidor do IBGE, ele também é responsável por esse cuidado. Se por acaso, lá na circunscrição da sua agência onde ele trabalha, tiver alguma base da RBMC. Nesta tarefa, o servidor da agência inicialmente vai acompanhar a equipe da GGC, que vai atuar na manutenção da estação para conhecer os equipamentos que compõem a estação. Então, ele vai junto com a equipe, ele vai conhecer os equipamentos que compõem aquela estação. Quais são os equipamentos? Lembra que eu falei para vocês, eu não sei explicar exatamente quais são esses equipamentos, mas lá no final vai falar. Aí aqui no final tá falando e tá em negrito. Então, acredito que vocês devem marcar, que a gente deve marcar, tá bom? Lembrando que o link da apostila está na descrição desse vídeo. Então, quais são os equipamentos que compõem a estação? O marco geodésico, a antena, o receptor, a fonte e a rede. Essa rede é a internet local, tá bom?
Então, mais uma vez, se não marcou, marca, porque por algum motivo eles colocaram em negrito, então acredito que seja importante, tá bom? Quais são os equipamentos que compõem a estação da RBC? Da RBMC? O marco geodésico, a antena, o receptor, a fonte e a rede. A rede é a internet local, tá bom? Posteriormente, então, no primeiro momento, o servidor identificou que não estava funcionando alguma coisa, ele chamou a equipe da GGC. Junto com a equipe, ele foi lá, ele conheceu os equipamentos, que são esses que a gente acabou de ler, e aí, posteriormente, ele poderá verificar se existe algum problema com o fornecimento de energia elétrica, de internet no local, ver se o receptor está ligado, e ele pode solucionar, ele mesmo, o servidor, pode solucionar localmente o problema. Ou, se ele não conseguir solucionar, entrar em contato com a gerência da RBMC. No caso de marcos geodésicos, né, que é o primeiro equipamento, o primeiro dos equipamentos que a gente viu aí, no caso dos marcos geodésicos, das estações passivas implantadas pelo IBGE, a participação das agências está se tornando imprescindível nos últimos anos. Isso porque a ocorrência de marcos destruídos está se intensificando. Nas últimas campanhas foram constatados percentuais de perdas de estações entre 40% e 60%. Então, acho que alguém vai lá e destrói, né? Enfim, não sei. Também tem crescido o número de demandas enviadas pelo Serviço de Atendimento ao Usuário do IBGE no que se refere a informações sobre as estações geodésicas. O IBGE precisa realizar diagnósticos mais eficazes sobre a situação das redes materializadas e, para isso, contará com a participação das agências, tanto na verificação física, ver se tem alguma coisa quebrada, né, dos marcos geodésicos. Resumidamente, a tarefa do servidor nas agências do IBGE é o quê? Consiste em localizar os marcos, coletar as coordenadas sobre eles com GPS de navegação, realizar serviços de conservação, né? Consertar o que ele conseguir consertar, registros fotográficos e repassar informações coletadas à CGED para a atualização do banco de dados geodésicos. A tarefa pode ser realizada uma vez ao ano, dependendo do número de marcos geodésicos existentes na área de atuação de cada agência, certo? Durante as atualizações da base territorial e do CNEFE, que é o registro dos endereços, né? As agências também poderão prestar importante contribuição para a produção cartográfica, coletando nomes geográficos para o mapeamento e para alimentar e atualizar o banco de nomes geográficos. Eu pesquisei o que são esses nomes geográficos. Aí só falava assim, são nomes que se dá para um local específico da geografia. Então, eu não sei explicar para vocês. Eu sei que eu pesquisei e diz que nomes geográficos são nomes que se dão para lugares específicos. Então, como fala em coletando nome, cadastro de nome, acho que são nomes novos, né? Como, por exemplo, a gente chama a área da Caatinga. Acho que deve ser isso, gente, mas enfim. Como vocês podem ver, nós chegamos ao final desse capítulo. Um capítulo, mais uma vez, assim, eu não sei vocês, mas quando eu terminei de ler, eu terminei com uma sensação de não estou entendendo nada, né? Mas, mais uma vez, vamos se ater a tudo que diz respeito ao nosso trabalho, tá certo? Como eu falei para vocês que eu ia falar sobre o meu resumo aqui, as agências, quais são as funções das agências? Articular-se com órgãos externos e envolver a comunidade local, atualizar a base cartográfica, fazer operações de gabinete e operações em campo, visitar estações ativas da RBMC, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, e a coleta de nomes geográficos.
tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem porque várias vezes é ruim para enxergar porque fica um pouco longe e também eu tô com a garganta bem ruinzinha, então tá ruim para ler, tá ruim para enxergar, mas vamos continuar firme, vamos estudar, né? A gente tá vendo aí já um burburinho que talvez vai sair agora no segundo semestre, eu não sei, né? Mas vamos nos preparar, tá bom? Vamos nos preparar, que a oportunidade vem para quem está preparado, tá certo? Não esquece de curtir, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de recenseadores, grupo de concurseiros, tá bom? Me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, @CibelePaixãoConcursos, e até o próximo vídeo.